Shalom, shalom, queridos. Mais uma vez eu estou aqui com mais um vídeo para esse canal, para trazer para sua vida esse conteúdo, a qual nós continuaremos trazendo informações acerca do mundo espiritual para conhecimento e agregar valores. Meu nome é Ellen Cristiano, eu sou ministra do Senhor, sou missionária, pastora, mentora, trabalho com batalha espiritual e estou aqui para trazer para a sua vida mais um vídeo, um conteúdo de conhecimento. Nós vamos falar da Jezabel. Jezabel é esse principado dominador, esse espírito maligno qual influencia pessoas, homens, não só mulheres, mas homens, mulheres, enfim, ele influencia ambos os sexos para cumprir o teu propósito. Esse espírito, ele é conhecido através de uma mulher que existiu na Bíblia, eu digo seus comportamentos, tá? Os seus comportamentos. Jezabel, a princesa, filha de Etibaal, casada com o rei Acabe, está registrado sobre ela dentro de 1 Reis e Apocalipse. Eu quero pedir você que continue conosco neste vídeo até o final. Nós vamos falar tudo, nós vamos falar quem foi ela e suas ações e o que o espírito maligno continua atuando, porque esse espírito maligno que atua nos dias de hoje é conhecido como a rainha do céu, a Astarote, tá bom? Eu quero te convidar a continuar neste canal, Ellen Cristiano no Instagram, né? Nosso arroba é Ellen Cristiano. Também o TikTok é o mesmo endereço. Fique até o final conosco para que esse conteúdo possa ser rico para a tua vida, enriquecedor para a tua vida, possa agregar conhecimentos para a tua vida, tá bom? Nós vamos aqui estar falando desta mulher que tem uma personificação, que tem uma tipologia, que ela tipifica a rainha do céu, como eu havia dito, que é a Astarote. Na Bíblia, ela foi conhecida como filha de Etibal, princesa, e também casada com o rei Acabe, uma mulher que adorou Baal e fazia sacrifícios ao deus Baal. E essa mulher, ao casar com o rei Acabe, ela se tornou rainha, né, através daquele casamento, e todos conhecem Jezabel pelos seus feitos, pelas suas obras. Mas o interessante é que muitas pessoas conhecem Jezabel, porque as unhas pintadas, as maquiagens, é isso e aquilo, porque fulano tomou o marido, tá com o espírito de Jezabel. Não, gente, quando vai falar de Jezabel, Jezabel ela tem uma função muito maior do que esmaltes, batons, vaidade ou até mesmo prostituição. A sua função, a função desse espírito maligno que usa as pessoas, esse espírito maligno, Jezabel, esse espírito maligno que tem atitude, que influencia pessoas, esse espírito Jezabel influencia pessoas, as suas atitudes com propósito. Eu gostaria que você anotasse aí, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31 a 33, 1 Reis 16, 31 a 33, eu quero estar aqui com você, só deixando essa leitura aqui nesse dia chamado hoje, em 1 Reis 16, 31 a 33, que diz assim, ó, aleluia, diz assim, como se fora coisa de somemos andar eles no pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por também a mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara a Samaria. Também fez Acabe um poste ídolo.
Ele fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Acabe foi um homem levantado por Deus para governar em Israel e fazer o que era reto, porém ele se curvou aos deuses da sua esposa, aos deuses de Jezabel. E ele, além de casar com uma mulher estrangeira, ele se curvou a esses deuses, levantando o altar a Baal, construindo santuário para Jezabel, adorar os seus deuses, cultuar os seus deuses. E o que é pior, ele permitiu, além, o que é pior não, além dele permitir esses cultos, ele se curvar também, ele permitiu que Jezabel adentra ali Israel com os seus sacerdotes pagãos, com seus profetas idólatras, que são 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acerá. Então, além de adentrar com essa comitiva toda, alguns servos, adentra também ali com os costumes de idolatria, nos costumes de idolatria. Então, Acabe, ele pecou em se curvar diante de toda essa idolatria e de todo esse paganismo, deixando em segundo plano o nosso Deus. Esta mulher, quando casa com Acabe, aquela negociação toda foi política. Porém, esse espírito maligno, ele trabalha maquinando com propósito. Aparentemente era político, mas ele estava trabalhando ali para calar a voz profética. Elias se levantou como a voz profética, porque Jezabel já tinha matado muitos profetas de Deus. E Elias se posicionou como voz profética, e ela também tentou matá-lo. Então, esse espírito, desde o tempo bíblico, ele tenta calar a voz profética. Então, nós vamos ver aqui que a influência desse espírito sobre, desse espírito usando Jezabel, usando aquela mulher na figura feminina, foi amordaçar Acabe. Primeira coisa que fez, tirou daquele homem a autoridade masculina. Aquele homem passou a andar pelo mandado da mulher. Aquele homem passou a andar segundo o autoritarismo daquela mulher. Então, o que nós vamos ver aqui? Primeira coisa primeiro ponto, eu quero trazer 7 pontos para vocês aqui. Primeiro ponto, esse sol aqui tá demais batendo aqui. Primeiro ponto, que aquele espírito, ele estava usando aquela mulher e ele traz nos dias de hoje. O primeiro ponto, o propósito desse espírito é tirar a adoração de Deus. O que ele faz? Ele quer tirar a adoração de Deus e ele quer levar o líder a esta pessoa que tem uma liderança, um líder. É tanto que a primeira pessoa que Jezabel influenciou foi o esposo, que era quem? Rei em Israel. Então, o que esse espírito quer fazer? Primeira coisa, tirar a adoração de Deus e levar aquele líder a adorar, se curvar a outros deuses. E muitas das vezes os outros deuses não é só imagem, são comportamentos que estão fora da palavra de Deus. Aí alguém vai dizer, mas você está de brinco, de colar, você está de esmalte. Jezabel, quando ela estava ali, a figura dela pintada, a figura dela maquiada, a figura dela com brincos, com colares, a figura dela com esses enfeites, não era porque ela gostava, era para mostrar empoderamento, era para mostrar
que ela podia. Não é, não, porque era um gostar, não. Era uma vaidade no sentido de egocentrismo, de adorar a si mesmo, de adorar, de querer usar esse tipo de artifício para sedução, para domínio de homens, para domínio de pessoas. Então foi esse intuito que Jezabel se pintou, que Jezabel se enfeitou, que Jezabel se posicionou como empoderada. Não foi com o intuito de achar bonito, de falar, eu vou colocar porque eu acho bonito, eu não sou presa a essas coisas, não. A intenção de Jezabel, não aqui defendendo, gente, mas a intenção, nós temos que olhar para o contexto e ver qual é a intenção. A intenção de todo esse exterior de Jezabel foi para sedução, foi para o seu ego, para dizer que ela era poderosa, era bonitona e que ela estava ali atraindo, mas o que Jezabel estava fazendo para atrair aquelas vítimas no sentido de sedução não era propriamente só para cometer o ato sexual, não era para um momento de prazer, não era isso, era para cumprir o quê? Uma manipulação, porque ela queria fazer o quê? Atrair, pegar as tuas vítimas, ela queria pegar as tuas vítimas, seduzir as tuas vítimas e através da sedução fazer com que as tuas vítimas adorassem aos deuses dela, puxasse aquelas vidas para o seu lado, a manipulação com propósito. Então, o espírito de Jezabel, ele atua no sexo diferente do que as pessoas falam. Ele atua na sensualidade diferente. As pessoas falam, porque o marido saiu de casa, o espírito de Jezabel levou. Não, Jezabel não ataca pessoas que não têm uma posição de liderança, de renome, não. O espírito de Jezabel é para tirar de posição de destaque e jogar a pessoa no chão, na lama. O espírito de Jezabel, né, como a pombagira. A pombagira, ela usa qualquer corpo para ter promiscuidades, orgias, sexo desenfreado. Não, o espírito de Jezabel usa a sedução e utiliza da ferramenta sexo, utiliza do ato sexual para dominar as suas vítimas com encantamento e prazer, fazendo com que estas vítimas se renda aos encantos e ali fique mais fácil dela levar essas pessoas a se curvar aos seus deuses, assim como ela fez com Acabe. Ela fez isso com Acabe. Ela seduziu Acabe, encantou Acabe a ponto de Acabe deixar Deus de lado e levantar até um santuário para os deuses dela. Então é essa a função. É essa a função, não porque o espírito de Jezabel quer sexo. Tem outros espíritos que trabalham querendo muito sexo. Não, ela usa desse artifício para chegar onde ela quer chegar, para ela conquistar o que ela quer conquistar. E suas vítimas não são pessoas que não tenham um cargo, não são pessoas que não têm um cargo. As suas vítimas são pessoas que têm uma chamada, que têm um cargo, que têm uma posição, tá? As suas vítimas são pessoas que têm uma posição, ok? Então, primeira coisa do comportamento desse espírito maligno é adoração a deuses, a outros deuses, desviando essas pessoas do propósito de adorar o verdadeiro Deus. Segunda coisa, a manipulação, domínio a autoridades e pessoas fazendo cumprir a sua vontade. Ou seja, ela trabalha muito com autoridades, desvirtuando autoridades. A função do espírito de Jezabel, dessa rainha do céu, dessa Astarote, é desvirtuar autoridades, pessoas de posição, pessoas de renome, pessoas líderes, autoridades que vai cair e se afastar do propósito, tá? Terceiro, nós vamos aqui ver mais uma de suas características, que ela,
a influência dela é para levar servos de Deus a pecarem, mas é como eu falei aqui antes, pecarem na área sexual, mas não por causa da orgia sexual, do prazer sexual, mas sim por causa de um objetivo que ela tem. Qual que é o objetivo? Levar pessoas a se curvarem aos deuses pagãos. Com isso, seduz e prende a sua vítima a dependência desse sexo, fazendo com que essa pessoa tenha a cabeça virada. Mas isso não acontece com pessoas, digamos que comuns. São pessoas que têm uma chamada ministerial, que têm uma autoridade na terra, são pessoas que foram chamadas para influenciar. Esse espírito ataca patentes altas, tá bom? Fique atento com isso. As igrejas têm mania de falar, tá com batom, tá com espírito de Jezabel. Tá com a pessoa ali, tá dando de cima do outro. Tá com o espírito de Jezabel. Jezabel não, gente. Jezabel é um principado, é um espírito de autoridade. É considerado rainha do céu. E esse espírito que dominou Acabe, esse espírito que vai estar descrito lá na igreja de Tiatira, de Apocalipse 2, versículo 20 ao 23, da igreja de Tiatira, quando Deus vai falar que aquele povo tinha amor, aquele povo tinha caridade, estava perseverando, mas estava tolerando Jezabel, que estava pervertendo os ensinamentos, levando à imoralidade, ou seja, esse espírito, a função dele é desviar as pessoas do propósito de Deus, líderes, e pegar a massa e fazer a mente para se unir ao conceito dela. Então, ou seja, toda pessoa que tem a influência de um principado, rainha do céu, Astarote, espírito de Jezabel, essa pessoa não foca nas pessoas aqui embaixo, ela foca nos líderes, ela tenta fazer cair os líderes, então ela vai usar qualquer tipo de artimanha para fazer isso, tá ok? Então, essa prostituição não é por prazer, essa sedução, melhor dizendo, não é por prazer, e sim para cumprir um objetivo de levar adoração ao paganismo, tá bom? Próximo, o quarto é insubmissão. A sua descrição, a tua característica é que não é submissa, não é submissa à autoridade, não é submissa ao cônjuge, não é submissa às leis, sempre quer burlar, sempre quer quebrar leis, sempre quer fazer com que o teu ego esteja acima, sempre quer fazer com que as tuas vontades sejam aplaudidas. Então, ou seja, quem tem a influência desse espírito tem autoritarismo, tem egoísmo, tem a crueldade, a deturpação da verdade, que é sempre distorcer a verdade, e é insubmissa. E nós estamos falando de homens também. Homens também, você já observou quantas pessoas, quantas mulheres de Deus que têm a autoridade de Deus, que Deus levantou como autoridade na terra, e vem homens se dizendo ser homens de Deus, líderes, e ali leva essas mulheres à queda, seduz essas mulheres e leva essas mulheres à prostituição, ao adultério, a cair no pecado do sexo. Quantas pessoas eu conheço, pessoas até que se afastaram e começaram a andar após outros deuses, porque começou com a prática, com uma pessoa que se dizia ser líder, e essa pessoa líder, e acabaram se afastando do propósito e foram se rendendo aos prazeres desse mundo e a outros deuses, ainda culpando a Deus, dizendo que Deus não amava mais. Então, esse espírito, ele vira mente, ele trabalha com uma estratégia desta forma. Ele quer fazer o quê? Atingir líderes
e ele usa as estratégias possíveis para atacar, tá bom? O próximo, quinto, é, seu objetivo é controlar tudo e todos. Seu objetivo é controlar tudo e todos. Dominar. E levando as pessoas que cruzarem seu caminho à morte, como aconteceu com aquele Nabote, né? Que Acabe quis a vinha e Nabote não quis vender. E ali Jezabel criou uma situação, forjou uma situação para falar que Nabote estava em pecado para que ele fosse morto, apedrejado. E assim ela pegou aquela vinha e entregou para o teu marido. Ou seja, uma pessoa maquiavélica, uma pessoa com características de manipulações, de domínio, com característica de controle e fazendo coisas absurdas e matando para cumprir o desejo do teu coração, tá? Sexto, é um espírito usando pessoas para silenciar a voz profética, tá? Perseguindo os profetas, ok? Silenciar a voz profética, que é a voz da Igreja de Cristo na Terra, e silenciar os profetas, levando eles aonde? A uma perseguição terrível até a morte. Então, gente, esse espírito é muito mais sério do que as pessoas ficam aí falando. A vaidade, ai, é isso, é aquilo. Sim, a vaidade de Jezabel não é porque ela gostava de cuidar de um cabelo, porque ela gostava de se arrumar para o teu esposo. Não. Às vezes, muitas das vezes, a gente arruma para o esposo da gente. Qual marido que não gosta de ver a tua esposa arrumada? Se cuidando do templo do Espírito de Deus, do seu corpo, bonita. Qual marido? Sabe? Então, a Bíblia diz que nós temos que fazer tudo com ordem e decência. Porém, quando as pessoas que comparando, porque tá de esmalte é Jezabel, porque fulano ali olhou pro marido da outra e pediu Jezabel. Isso é ignorância, é falta de conhecimento. Por quê? Quando uma pessoa tem uns comportamentos desse, você vai ver a verdadeira origem da Jezabel, você vai ver que ela não agia para apenas para se cuidar. Ela agia para ser alguém adorada, reverenciada, como uma rainha que governava pessoas, que mandava em todo mundo e distorcia e fazia com que as pessoas largassem Deus de lado e adorasse o Deus dela, cultuasse o Deus dela e adorasse ela como uma mulher imponente. Era essa a mensagem que Jezabel passava. É essa mensagem que esse espírito maligno passa até os dias de hoje. Então precisamos nos atentar, lembrando que o Espírito de Deus, ele foi deixado na terra por Jesus Cristo. Nosso Jesus subiu ao céu e deixou o Espírito Santo. Então quem convence o homem é o Espírito Santo. Então bobagem da gente achar que é a gente que aponta o dedo e a gente que conserta as pessoas. Não somos nós, não. O Espírito Santo que mostra onde eu estou errando, onde você está errando. É o Espírito Santo que fala comigo, com você, o que devemos fazer, o que não podemos fazer. Isso você não pode, isso você pode. Então isso eu não te permito, isso eu te permito. Vai ter quem concorde, vai ter quem discorde, mas a verdade, ela precisa ser clara e ela precisa ser transparente e ela vai ser entendida para quem tem o mesmo Espírito de Deus. Quem não tem o mesmo Espírito, cada um segue o teu caminho. Mas é isso que vem falando desse espírito maligno que domina. Então ele quer silenciar. Como a igreja deste século 21 tem estado silenciada? Como tem estado silenciada? Agora não se pode falar mais a verdade.
Cadê que nós estamos falando? Cadê que as nossas igrejas têm falado sobre a volta de Cristo, sobre o pecado? O pecado, não estou falando não, gente, ah, não, porque ele cortou um cabelo, tá em pecado. Não, estou falando de práticas que a Bíblia vem falando de Efésios 5, Gálatas 5, 20 em diante. Ali, comportamentos de pecados, frutos da carne. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Pecados, como diz Apocalipse 22, 15. Os que vão ficar de fora, porque a Bíblia é descritível. Então, é sobre isso. Então, nós não estamos ouvindo, nós como igreja, lutar contra o pecado. Nós, como igreja, pronunciar contra o pecado, porque hoje em dia se tem medo de tudo. Ah, não pode vir na rede social falar isso, porque senão vai dar problema. Ah, meu Deus, é igual um dia alguém me disse aqui, cuidado que você está falando muito de cabala, é problema da cabala. Problema da cabala, eu estou falando e olha só, sobre a minha vida não vale encantamento. Se Deus deixar, me mata, se não deixar, ele me esconde. Se eu estiver alinhada à vontade dele, vai ser a vontade dele que vai prevalecer em mim. Então nós não podemos ter medo. Nesse século nós precisamos ser a voz profética. Porém, o espírito maligno, esse principado Jezabel, tem calado a voz profética, porque hoje temos muitas das vezes falado o que as pessoas querem ouvir. E quando se fala o que elas não querem ouvir, é uma chuva de crítica, é uma chuva de defamação, é uma perseguição terrível. Mas qual que é o problema? Se o nosso Jesus foi perseguido, se os apóstolos foram perseguidos, se os profetas foram perseguidos, se a Bíblia é clara em dizer que aquele que tem a marca de Cristo vai padecer as mesmas aflições, então nós temos que estar consciente do nosso papel. Com Cristo nós vencemos, com Cristo nós padecemos. Com Cristo nós morremos, com Cristo nós somos ressuscitados. Através do sacrifício dele, da tua ressurreição. Saímos da morte para a vida, através de sua redenção. Porque antes éramos escravos, mortos, sem esperança, e ele nos resgatou com o projeto de Deus, através da vida dele, de resgate para nós. Então, a voz profética tem sido silenciada. A voz profética tem sido silenciada acerca do nome escrito no livro da vida. Nós não falamos mais. Se você não estiver com o nome no livro da vida, você não vai entrar no céu, porque agora você pode vir e ficar como está. Como está, quando eu digo, é práticas de pecado, gente. Não confunda. Não confunda, sabe? Então, assim, então a voz profética tem sido calada, tem sido amordaçada. A verdade profética, a verdade tem sido muitas das vezes mascarada. Então, esse espírito tenta calar a voz profética, ele tenta calar os profetas, ele tenta fazer o que Jezabel fez com Elias: amedrontar, colocar terror, para entrar para a caverna e silenciar. Quantos são os profetas que estão na caverna? Cadê você você que se acha pequenininho, que aí onde você está não te dão oportunidade? E você está na caverna, você tem silenciado, você lá, o galo está cantando, aqui galo canta o tempo todo, você tem ficado o tempo todo aí silenciado. Esse espírito está querendo parar o que Deus tem na tua vida. A voz profética, Igreja de Cristo Jesus, precisa se levantar, porque os profetas não tiveram medo de morrer para falar a verdade, e nós não devemos ter medo de perder essa vida, porque aquele que perde essa ganhou. Por falar a verdade, o Senhor está chamando o remanescente, o Senhor está chamando um povo remanescente. Então esse espírito, ele age com propósito, com inteligência, ele não age com besterol, como a gente ouve por aí, é com propósito, inteligência. Eu atendo pessoas na mentoria, tem gente que fala: ah, meu marido saiu de casa e ele foi com a Jezabel. Como assim, gente?
Teu marido era um líder de igreja, teu marido era um líder aqui na terra, um líder nessa nação, ou teu marido era uma pessoa ali comum, porque tem os chamados e tem os escolhidos, gente. Não são todos que são escolhidos, não. A Bíblia vai dizer que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Vamos separar as coisas. O espírito Lilith vai fazer a depravação sexual. E eu vou trazer aqui nesse canal sobre ele. E ali o espírito da pombagira vai fazer esse processo de tirar o marido de casa. Mas Jezabel, quando leva a sensualidade, é para manipular líderes, para deixar de fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da carne e adorar deuses estranhos, deuses pagãos, tá bom? Quantos lugares que estão calando o Espírito Santo, hein? Quantos lugares que você não pode falar mais o que o Espírito de Deus manda? Quantos lugares estão silenciando o Espírito de Deus? Quantos lugares, quantas pessoas estão recebendo dinheiro para falar o que líderes querem? Quantas pessoas estão recebendo é X que eu vou te dar, mas você vai falar isso, isso e isso. Isso é o espírito de Jezabel. Esse é o espírito de Jezabel. Astarote, rainha do céu, e tem uns outros nomes aí em outras culturas, tá? Silenciando a voz profética para não falar o que a palavra quer que diga, o que Deus quer que diga na tua palavra, tá bom? Esse espírito também, o sétimo, ele vai contra tudo que é a palavra de Deus, contra tudo que é a palavra de Deus, anulando, distorcendo, provocando rebelião, tá? Provocando rebelião contra líderes, contra autoridades, afrontando líderes como afrontou Elias. Então ele tem essa característica. Eu quero que você faça uma análise aí desse espírito e veja quem que você conhece que tem característica parecida dessa forma. Dá uma olhadinha. Busca poder religioso e ter todo o controle nas mãos. Esse é o espírito de domínio manipulador, idolatria diabólico. Jezabel com poder, controle, manipulação, sem submissão nenhuma, agindo de forma para cumprir o propósito que é trazer a idolatria, o paganismo, trazer e tirar a adoração do verdadeiro Deus, tá? Tirar a adoração do verdadeiro Deus, trazer apostasia, trazer uma perseguição para quem fala, para quem adora verdadeiramente o Deus Criador do céu e da terra. Esse é o espírito manipulador de Jezabel sobre vidas, sobre pessoas. Em Apocalipse 2, 20 a 23, vai falar que Deus tem contra a igreja de Tiatira, que está tolerando essa mulher ensinar. E por que é espírito maligno? Porque está distorcendo a palavra. Está levando imoralidade para dentro da casa do Senhor. Está levando imoralidade. Está levando essa Bíblia aqui, gente, ela é mais antiga. Eu tenho uma nova ali, mas eu gosto muito dessa porque a tradução dela é muito boa, tá? Eu gosto muito dela. Então tá levando, tá saindo da palavra, levando as pessoas se desviarem do propósito de Deus, dos seus mandamentos, dos seus princípios, tá? Espero que esse conteúdo tenha trago para você esclarecimento, entendimento, para você que já conhece, já sabe, de repente até mais do que eu, tá bom? Eu quero te pedir, compartilhe com outras pessoas que não sabem, que não conhecem. Aproveita essa oportunidade, deixa teu like aqui, se inscreva nesse canal, tá bom?
Compartilhe esse conteúdo, ative o sino para que toda vez que chegue vídeo aqui, você seja notificado. Os nossos conteúdos vão estar melhorando cada vez mais e você vai estar junto comigo, crescendo na graça e no conhecimento, porque afinal, quem é o nosso mestre é Jesus Cristo e quem é o nosso discipulador é o Espírito Santo. Vou indo. Um shalom abençoado a todos vocês. Fiquem na paz de Adonai. Até o próximo vídeo. Vamos caminhando. Fique conosco lá no Telegram também. Telegram, grupo no nosso Telegram lá, capacitação de soldados. Ministério Resgate e Capacitação de Soldados. Esse é o meu Telegram. Esteja conosco lá, Deus abençoe. Shalom. Fique na paz do Senhor.